Pois bem, a gente sempre vem analisando as coisas aqui com muita tranquilidade e observando os rumos que são tomados em decisões, ou nas decisões. Me faz lembrar agora, para certas situações, e eu vou abrir esse preâmbulo, para depois expor o que eu estou querendo falar. Em 1833, no México, existia um general chamando, se eu não me engano, era Santana, era Luiz Santana, eu esqueci o nome dele agora, né? Eu só sei que o sobrenome era Santana. Então ele era general, depois se tornou presidente do México entre 1833 e 1838. Naquela época, o território da Califórnia pertencia ao México e a Califórnia queria também se colocar como independente ali, como a região independente do México, e começou a haver grandes conflitos. Depois, como vocês já sabem, a região ali do Texas, da Califórnia, Novo México, foi absorvida pelos Estados Unidos. Pois bem, e Santana era uma espécie de um cara esquisito. Ele adorava a sua imagem, ele adorava ele mesmo, ele era quase um Édipo da vida, porque quem conhece a mitologia, do que eu estou falando, a mitologia grega, sabe quem foi Édipo. E que se apaixonou até pela própria mãe, Jocasta. E Santana, ele foi para uma batalha, né? Em uma dessas batalhas ele perdeu a perna, para aqui deixar mais sucinto, depois eu digo a vocês vão buscar essas informações. E ele enterrou a perna dele. Pois bem, depois que ele se tornou presidente, ele mandou desenterrar a perna dele e fez uma cerimônia com a perna dele, da perna dele. Foi a primeira vez, né, que alguém faz a cerimônia de uma parte do seu corpo, né, e ele estando vivo lá olhando. E fez um cerimonial como se fosse um chefe de Estado. Chamava Santana, esse general Santana. Ele como presidente, e foram vários dias, e pasmem, a Igreja Católica na época até fez também, acompanhou também, né, os padres acompanharam também o enterro da perna, só o enterro da perna, porque ele achou que a perna dele participou da libertação do México, e ele era um ditador, se tornou um ditador depois, não é? Aqueles regimes ditatoriais, né, militares, e mandou sim fazer o enterro da sua própria perna, né? Deixando bem claro aí, né, como as pessoas, e algumas pessoas, fazem com que o seu próprio sentido, de auto aclamação do que você é, do que você deseja, da sua vaidade e da sua soberba, tome conta das pessoas. E muitas vezes a soberba e a vaidade e aquela posição de poder entra na cabeça das pessoas e acho que nunca mais vai acabar, né? Você é simplesmente assim, mordido pela mosca azul e acha que está acima de Deus e do diabo. Então Santana era um desses, né, que mandou enterrar a sua própria perna, e quem não fosse lá participar lá do enterro da própria perna, ele mandava até matar também. Pois bem, dito isto, o que eu estou querendo falar? Essa semana a gente viu as revelações da Polícia Federal sobre a ABIN paralela, onde essa ABIN investigava jornalistas, investigava pessoas que falavam mal do governo anterior. Falou mal do governo anterior, essas pessoas eram perseguidas, e era interessante, né, que eles mancomunavam como destruir outra pessoa se não fosse aliada, né? E aí a gente vê até na questão também das joias, quando os auditores começaram a investigar, né, o próprio Ramagem, que era um dos aliados de Bolsonaro, e hoje vai ser candidato a prefeito de São Paulo. Ele gravava o próprio amigo dele, né? O cara que grava o próprio amigo está querendo deixar que esse amigo seja refém dele. O cara vai gravar o outro numa conversa tranquila, que se diz amigo, é porque ele não está com boas intenções, está com más intenções. Mas aí é bom, porque aí a gente foi revelado, de fato, que tudo que estava acontecendo, né? E a gente fica observando como o governo anterior se reunia, as suas pastas de ministério, para discutir os interesses deles. A gente não via nenhuma reunião que discutisse, sim, as coisas do país, o que está acontecendo no país, coisas que poderiam melhorar a vida das pessoas, não. Mas era para resolver aquilo que eles achavam que era interessante dentro ali do seu próprio ninho.
Pois bem, e a gente começa a analisar, se você acha que aquilo ali está limitado, ou foi limitado só ao Bolsonaro e companhia limitada, a gente se engana, essas coisas acontecem o dia todo. Né? Tem um ditado que é maravilhoso, e eu nunca vi um ditado ser tão certo. Quer conhecer o cidadão, quer conhecer o homem, dê poder a ele. E você vai ver a transformação. Se ele for uma pessoa honrada, caráter, ele vai continuar nos mesmos princípios. Se ele for um cara desonrado e sem caráter, ele vai mudar completamente. Ele vai começar a desconhecer sua própria mãe, sua própria família. É assim que muitos fazem. Quer conhecer o cidadão, dê poder. Eu fico aqui imaginando aqui a governadora Raquel Lira. Né? Ela, se ela fosse em tempos mais antigos, né? Em tempos ainda de uma não convicção democrática, com certeza seria uma ditadora. Porque Raquel Lira é assim, se você não vai, a governadora de Pernambuco, se você não vai de acordo com o que ela pensa, ela manda extirpar você. Isso aconteceu no secretariado dela. Toda vez que tem algum secretário se dando bem, no sentido de fazer, daquilo que se comprometeu em fazer, né, entregando à população de acordo com as suas pastas de secretarias, ela mandava, ó, isso aí não serve. Se não disser, não balançar a cabeça ou discordar, não serve, cai fora. E esses líderes políticos não só acontece só a nível de governo, não. Né? A nível de governo, não. Se a gente começar a analisar friamente, isso aí vai de prefeito ao governador, a presidente, ao que você a pensar, não é verdade? Então, é aquela velha máxima. A velha máxima é o seguinte: quer conhecer o poder, quer conhecer a pessoa, dê poder. Dê poder que você vai saber. Isso também não está no âmbito político também, no âmbito privado, no âmbito da concepção das pessoas. Né? Eu digo muito que tem pessoas que eram humildes, eram humildes, não, eram humilhados, porque não tinha capital social financeiro, capital financeiro. Mas quando se tornou um cara bem de vida, fez as mesmas atrocidades que eram feitas com ele, né? De tentar humilhar aquele que não tem condições financeiras, fazia a mesma coisa, porque tem a diferença muito grande naquele que foi humilhado e naquele que foi humilde. Muitas vezes o humilhado quer fazer a mesma coisa, basta dar poder. Então, isso não está só dentro do regramento político, dentro do regramento político. As vaidades e as soberbas vêm desde os primórdios. Vêm desde os primórdios. Né? De pessoas, né, que quando se deparam com o poder e acham que tem muito poder e começa a pensar que esse poder não vai acabar nunca mais, começa a tomar atitudes estranhas. E isso sim acontece todos os dias na nossa vida, todos os dias a gente encontra com esse tipo de gente. Né? Mas o que é que acontece? A gente estamos aqui falando disso. Por que é que nós estamos falando disso? É justamente fazendo ligações. Se você vê hoje, uma entrevista hoje do ex-presidente Bolsonaro, porque agora ele percebeu que o poder foi embora, que o poder partiu, né? Ele vê que a palavra dele já é outra. Mas eu lembro, né, que ele ameaçava 24 horas as instituições. Né? Ameaçava 24 horas as instituições. E eu quero deixar bem claro aqui que atitudes erradas, atitudes errôneas, não é verdade? Não pode ser assim, mas fulano também fazia. Não estou falando disso. Eu estou falando de caráter. Eu estou falando de concepção cultural, de como as pessoas, de educação social, educação de como se manter quando tem um certo tipo de poder, um poder passageiro de passagem, e como é que você vai tratar isso? Como é que você vai ter a relação com as pessoas que você gosta? Né? Então, não tem aquela massa de dizer, porque o outro fez e você vai fazer também, que é isso. Eu não posso aqui fazer referência do meu erro, né, do erro do outro, dizer, mas o outro também fazia, e aí vai virar uma tragédia isso. Né? Isso é desse jeito, é dessa forma, e onde é que estão os bons exemplos? Né? Você tem que ser diferente, você tem que dar bons exemplos. O outro errou, por que eu vou errar também? Não funciona dessa forma. O outro é soberbo, você é soberbo também. Não. O outro é vaidoso e quer subjugar as outras pessoas, né, por causa da concepção social. Não funciona desse jeito. Né? E a gente sempre... E outra coisa, o que eu estou falando aqui, com certeza as pessoas vão continuar da mesma forma, do mesmo jeito. Não vai mudar nunca, né? Porque está dentro da índole dela ser desse jeito. Agora, o que a gente pode fazer é de alertar. Né? Então, a gente está vivendo aí desse processo político agora, né? E todo mundo é bonzinho, todo mundo dá risada, todo mundo bate, todo mundo conversa. É um negócio impressionante. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Né?
vi política, sei como é que é. Tem pessoas que concordam normalmente todo tempo, independente de estar no poder, independente de estando no poder ou não. É a mesma pessoa, né? Eu não quero poder, nunca mudei. Você é uma pessoa boazinha por uma coisa que você não é. Isso decepciona as pessoas. Não adianta você fazer, né, atos como se fosse um grande ator. Por quê? Porque a peça do teatro vai acabar. A novela acaba. Se você vê uma novela, ela tem um capítulo primeiro e o último capítulo acaba. E a vida real vai se impor. A vida real vai se impor. E muitas vezes as decisões que são tomadas por governantes são terríveis. Pregam uma coisa, fazem outra. Né? Eu acho engraçado que a governadora Raquel Lira, ela adora falar em meritocracia. Aliás, os neoliberais adoram meritocracia. Tudo hipocrisia e falsidade. Na hora que é para julgar a meritocracia, não se julga. Se julga, sabe o quê? A politicracia. Não sei se, eu não sei, a policracia, né? Não sei, essa palavra nem existe, eu estou inventando agora. Ou seja, a mistura de política com uma meritocracia mentirosa. Então, peraí, como vai ser teu governo? Tu vai colocar as pessoas que tu gosta, tu vai colocar as pessoas que têm capacidade, alinhados à meritocracia. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu entendo que a meritocracia, dentro do campo da política, elas podem sim se falar, elas podem sim interagir sem nenhuma dificuldade. Agora, você tem que saber o que é que você vai escolher. O que não pode é você estar falando, vamos aqui colocar vários técnicos, estes técnicos serão isso, serão escolhidos pela sua capacidade. E na hora do vamos ver, não é. Então, cada um tem a sua palavra e ele é assassinado pela própria palavra que fala. Você diz alguma coisa e você é punido pelo aquilo mesmo que você falou. Então, dentro desse processo, o que é que a gente está querendo dizer? As pessoas, o cidadão, hoje tem que estar muito mais atento a isso. Você está falando assim, dessa forma, vai acontecer isso, então tá bom. Qual vai ser a meta disso aí? Qual será a meta? Qual será o planejamento? Quando isso vai acontecer? Quando vai acontecer? Já tem condições de fazer isso? Não tem? Então, a gente vai, sim, viver um momento agora, dentro do Brasil, no Brasil todo, nos 5.000 e tantos municípios, 5.500 municípios, né, passando aí um pouquinho, de muitas promessas. E você vai ter que ter a capacidade daqueles que são reeleitos. Peraí, tu prometesse isso, cumprisse, falta cumprir isso. Então, o povo tem que estar atento, as pessoas têm que estar atentas. Aquele que vai querer, que está no campo de oposição, tem também que ser perguntado. Peraí, tu está no campo de oposição, né? Tu tivesse quantas oportunidades, tu vai fazer o que agora? Por que tu não fez antes? É assim que as pessoas têm que ter, dentro do seu conceito, de educação política e de sapiência, do saber político. O saber político é isso. Se você achar, eu não gosto de política, não gosta, mas tu vive política todos os dias. Na hora que tu está entrando na tua rua, que a tua rua não tem calçamento, que a tua rua não está iluminada, tu vai ter que falar com aqueles que são políticos para resolver o problema. E aí você se torna um cidadão político. Eu já disse isso e vou repetir várias vezes. Não há necessidade de você ter poder político para se tornar um cidadão político. Cidadão político é aquele quando observa que ele paga seus impostos e aqueles impostos não são revertidos em serviços e não são revertidos naquilo que se foi prometido ou planejado daquele que está no poder, ele se torna um cidadão político que tem que cobrar.